Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, o tema que eu trago para vocês são os temas do WordPress. Pois muito bem, nós temos muito para falar sobre temas. O tema, eu diria que é uma das partes principais do nosso website. Escolher um tema não é de todo tarefa fácil. Escolher um tema implica perceber que tipo de conteúdo, que tipo de website, quem é o nosso público-alvo, e entre outras coisas. Então, eu gostaria, antes de passarmos à prática, gostaria de fazer aqui uma pequena apresentação com uns pequenos tópicos e falarmos um bocadinho sobre os temas. Vamos a isso? Muito bem, então, como podem verificar, temos aqui uns tópicos relativamente aos temas. Tal como eu disse, os temas não é fácil de escolher, contudo, temos que perceber que de acordo com o tema que nós vamos instalar no nosso WordPress, nós poderíamos ter aqui uma infinidade de opções no que diz respeito à formatação do próprio tema. Há temas, vamos verificar que há temas em que nós temos um maior leque de opções, há outros que são um pouco mais limitados. Então, lá está, nós estamos a falar da questão da personalização, o configurar e personalizar o tema que andam aqui lado a lado. Outro assunto também muito importante relativamente à escolha do tema é a questão de: será que o tema é responsivo? A questão da responsividade de hoje em dia é muito importante. De hoje em dia, um tema tem que ser no mínimo responsivo para um smartphone, para um tablet. Isto para não falarmos numa questão de termos uma web app ou termos uma app. Temos também aqui outro aspecto muito importante que é o layout, a forma como os conteúdos, os diferentes tipos de conteúdos poderão ser apresentados no nosso website. E é algo também muito importante. Contudo, como eu costumo dizer, um tema, após a sua instalação, ele pode ser configurado, pode ser personalizado e ter um aspecto, um layout totalmente diferente daquilo que é o original. Outro assunto também importante é os menus. Quantos menus é que nós temos disponíveis no nosso tema? Nós temos o menu principal, temos o menu das redes sociais, temos o menu lateral, ok? Temos aqui também esta possibilidade, de verificar que menus é que nós temos, e eventualmente teremos ter a necessidade de criar novos menus. Para criar novos menus, entre outras coisas, temos também a possibilidade de instalar plugins. Ou seja, a questão dos plugins será um tema tratado mais à frente, contudo, é importante perceber que quando nós escolhemos um tema, esse tema poderá ser gratuito, ok? Os temas são, regra geral, os temas são gratuitos. Contudo, podemos optar logo por comprar um tema. O que é que nós temos que compreender? Temos que perceber se esse tema que nós estamos a comprar é um tema que poderá custar 5 euros, 50 euros. Depende daquilo que vocês pretendem. Mas é importante salientar que há muitos temas que já traz plugins incorporados. O que quer dizer com isto? Que, por vezes, é preferível comprar logo um tema do que estar a comprar o tema e depois comprar os plugins à parte. Embora que é possível criarmos um website com temas gratuitos e plugins gratuitos. Além disso, temos aqui também a questão dos widgets. Quantos ou quais são os widgets disponíveis no nosso tema, mas que também poderá estar associado aos plugins. Temos também aqui a questão das páginas. O tema traz uma, duas, três páginas. Eu quero um tema já com o website praticamente montado. Imaginem que nós teríamos aqui a possibilidade de instalar um tema para um e-commerce, uma loja, comércio eletrónico, uma loja online. Então nós poderíamos já ter estas páginas todas criadas. Naturalmente que teríamos que fazer os respectivos ajustes. Ainda relativamente aos temas, eu gostaria de salientar o seguinte: quando nós falamos em utilizar o WordPress.com, nós temos aqui uma grande limitação. Tá bem? Temos aqui uma limitação muito grande, porquê? Porque a dada altura nós teríamos que fazer, digamos que, uma avença. Tanto de todo não compensa. Para quem sabe e se sente mais confortável, a ideia é utilizar
os temas provenientes do WordPress.org, que são, volto a repetir, gratuitos, embora que para libertar algumas das funcionalidades teremos que pagar o tema. Fica ao critério de cada um. Dessa forma, nós temos então temas muito mais expansíveis, ou seja, com possibilidade de termos uma configuração totalmente diferente, muito mais à frente. Ok? Outro aspecto é, ok, temas. Onde? Onde é que eu vou procurar temas? Então, nós poderíamos ir diretamente a wordpress.org, à secção dos temas. Temos também, entretanto, outros websites onde nós poderemos procurar temas e poderemos fazer o download e até, quem sabe, se for o caso, gratuito ou pago. ThemeForest. Também temos aqui um website também muito conhecido para download de temas, o Mojo Themes. Depois temos aqui também outro muito conhecido. Mas, pessoal, há muito mais. Quanto mais não seja, o que é que vocês poderão fazer? Poderão googlar, ok? Então, se eventualmente vocês encontrarem um website em que digam assim, "Pá, gosto deste tema, este tema é interessante, gosto deste website, parece-me bem. O que é que vocês podem fazer? Utilizar uma das ferramentas e é o WP-TD, ou seja, o WordPress Detector. Basta que vocês coloquem neste website, ou seja, o WP Team Detector, basta que vocês coloquem aqui o endereço, o URL, e então ser-vos já indicado qual é o tema que está a ser utilizado. Vamos à prática? Então, para isso, eu tenho já aqui preparado o meu website, que tinha sido criado anteriormente com o Laragon. O que eu estou a utilizar aqui é o Laragon, e vamos então entrar no back-office. Relembrando, para entrar no back-office, nós teremos então que, no final do endereço URL, colocar barra wp-admin. Muito bem, está a ser aqui solicitado na área de autenticação o nome do utilizador, o endereço de e-mail e, naturalmente, a palavra passe. Então, eu tinha colocado aqui como admin e a minha palavra passe que eu defini foi passe 123. Só verificar aqui se está correto. Passe 123, muito bem. Iniciar sessão. Ok, então, próximo passo. Para vermos qual o tema que nós já temos instalado, basta recorrer aqui a esta secção. A secção que nós temos aqui de apresentação. Então, se eu clicar aqui em apresentação, tenho os temas. Então, quando eu clico em temas, nós encontramos aqui, neste caso, já instalado. Já instalado, tenho aqui três temas. Contudo, este é o tema que se encontra neste momento ativo. Reparem que diz aqui ativo, ok? Que é o 2024. Entretanto, tenho aqui também já instalado, mas não está ativo, até porque nós só podemos ter um único tema ativo. Tenho aqui também este tema, o 2023 e o 2022. Ok. Como vocês podem verificar, temos três temas, mas apenas um deles poderá estar ativo. Como é que nós fazemos para alternar o tema? Dos temas que nós temos instalados, eu posso chegar aqui e posso então clicar em ativar. Eventualmente poderia escolher a opção de pré-visualização. Ok? Então, próximo passo. O que é que eu vou fazer? Eu costumo recomendar o seguinte, que é, eu deixo-me ficar aqui com este separador aberto. Para quê? Para que possa trabalhar com o meu painel. Entretanto, recomendo fazer o seguinte. Vocês podem abrir aqui um separador anónimo, ok? No separador anónimo vocês podem ter então o vosso website aberto para ir visualizando. Então, eu vou digitar aqui o meu endereço. Este é o meu website. E como vocês podem verificar, o tema mudou. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui basicamente, um artigo.
Voltando atrás, ou seja, eu vou aqui então à janela onde eu tenho o meu back-office e vou então utilizar este tema que eu tenho aqui já instalado. Ativar, ok, passou a estar ativo e agora vou então ao meu. Falta aqui fazer o seguinte, é fazer aqui um refresh. Muito bem, cá está, mudou o tema, ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou procurar, vou adicionar um novo tema. Então, vou clicar aqui em novo tema. Aqui em novo tema, de salientar que nós temos já a possibilidade, caso a gente tenha um tema guardado no nosso computador, que tenhamos feito o download, nós podemos fazer o carregamento do tema. Nós podemos fazer o upload do tema do nosso computador para o nosso servidor web. Em alternativa, vocês podem então também, aqui já dentro do nosso WordPress, podemos então procurar por temas. Então reparem que nós temos aqui 6.440 temas. Então temos aqui várias secções, temos secções populares, mais recentes, temas de blog e favoritos. Nos populares, nós encontramos aqui um dos mais conhecidos que é também o Hello Elementor, que será a posteriori, será feito um vídeo para explicar como nós podemos trabalhar com o plugin do Elementor. Então aqui poderíamos juntar o útil ao agradável, ok? Então, se nós navegarmos por aqui abaixo, encontramos uma série de temas que, à medida em que vocês forem deslocando, vocês também podem fazer o seguinte. Por exemplo, suponhamos que agrada o aspecto gráfico inicialmente aqui deste tema. Então vocês podem clicar em pré-visualizar. Não necessitam de estar já a fazer a instalação. Ao fazer uma pré-visualização, vocês conseguem ter uma noção do comportamento do vosso website. Ok? Depois, o que é que eu recomendo? Recomendo também que vocês aqui verifiquem a versão do tema, façam uma pequena leitura sobre de que é que, o que é que nos oferece este tema, digamos assim, e também de salientar, muito importante, antes de instalar um tema, verifiquem a classificação atribuída. Ok? Então vocês podem, por exemplo, entrar aqui nas classificações, temos aqui 544 classificações, eu vou entrar aqui nas classificações para tentar perceber o que é, em termos de reviews. Relativamente às reviews, temos aqui, parece-me ser muito interessante, 5 estrelas, temos a 482. Então, isto significa que, à partida, será um tema agradável. Está bem? Depois tem aqui, para cada um dos temas, naturalmente, vocês poderão ver aqui uma série de tópicos, onde poderão ver também quando foi a última vez em que houve aqui uma discussão sobre um determinado tópico. Está bem? Então é isso que nós devemos de ter em atenção. Então vou voltar aqui atrás e se calhar até vou optar por instalar este tema. Então, vamos aqui à instalação do tema e vamos, entretanto, ver então realmente qual é o comportamento. Ora, depois do tema estar instalado, é necessário clicar em ativar. Eu sem querer cliquei na tecla do ESC, não tem qualquer problema, nós podemos ativar agora aqui deste lado. Mesmo que, eventualmente, até eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui ao painel, mesmo para sair ali da secção dos temas, vou voltar novamente aqui à apresentação de temas, e reparem, o que eu ainda tenho, o tema que eu ainda tenho ativo é este aqui. Só que eu, entretanto, ativei não, desculpem, eu, entretanto, instalei o Estia. Foi este o tema que eu instalei. O que é que falta? Falta a ativar. Então vou clicar aqui em ativar. Muito bem. Ao fazer a ativação do tema,
É-nos dado aqui as boas-vindas. Aqui nós podemos fazer uma espécie de o startup e é, na verdade, um passo a passo. Temos aqui um tempo estimado de 4 minutos para responder a uma série de questões. Contudo, não é obrigatório, vocês podem fazer aqui skip setup, ou seja, saltar esta introdução. Então, posto isto, o nosso tema está instalado. Podemos verificar aqui mais uma vez, aqui nos temas, passou então a estar instalado. E reparem que eu fui aqui demasiado rápido, deixem-me só voltar novamente aqui ao menu. Reparem que aqui na apresentação, entretanto, o que é que surgiu? Surgiu aqui, nós tínhamos há pouco o quê? Tínhamos aqui os temas, só que entretanto, o que é que surgiu? Surgiu aqui outras coisas relacionado com o tema, ok? Depois, mais tarde, nós podemos ver o que é que temos aqui. Ok, então vou verificar realmente qual foi a alteração que houve aqui no meu website. Cá está. Então o meu tema já está alterado. O que é que eu tenho aqui? Basicamente tenho a estrutura, o layout do tema. O que é que nós agora precisamos? Isto poderá fazer um pouco de confusão a alguns de vocês. O tema, quando nós vimos a pré-visualização, ele vinha com uma imagem, ele tinha uma imagem. E nós aqui vimos completamente o nosso website, completamente, digamos, não é em branco, ok, mas temos aqui a estrutura do nosso website, com o nome do site, e temos aqui um artigo que é o Olá Mundo. E este artigo que já fazia parte do nosso da nossa instalação, está bem? Também é muito importante dizer, se vocês tiverem artigos, eventualmente se tiverem produtos adicionados no vosso website, não é o facto de instalarem novos temas e ativarem novos temas que vão perder o vosso conteúdo. Não, vocês não perdem o vosso conteúdo, está bem? Então o que é necessário? É necessário personalizar o nosso tema. Está bem? Então, nós aqui, mais uma vez, temos o tema, ou seja, desculpem, temos o nosso título, temos aqui o artigo, temos aqui a categoria associada ao artigo, que por pré-definição está sem categoria, mas mais tarde iremos ver como criar artigos e atribuir ou associar a uma determinada categoria. Temos aqui o menu, exemplo de página. Portanto, nós temos também criado já uma página, que é o exemplo de página, e temos aqui depois uma espécie de copyright, não é? Pronto. Muito bem. Então, eu vou voltar novamente aqui ao back-office e agora o que é que nós temos que compreender? Temos que compreender que relativamente ao tema, este tema em questão, nós vamos então ter a possibilidade de o personalizar. Como? Muito simples. Então, o que temos de fazer é vir a apresentação, ok? Em apresentação, nós temos aqui temas. Mas abaixo, um pouco abaixo, temos aqui personalizar. E o que é que eu quero? Eu quero personalizar o meu tema. Então, muito importante agora este próximo passo, que é, nós neste momento estamos aqui no chamado back-office, ok? Este é o nosso back-office, e quando eu, entretanto, clicar em personalizar, nós vamos sair do back-office e vamos entrar na personalização do tema. E esta transição, por vezes, causa um pouco de confusão para quem está a iniciar o WordPress, ok? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em personalizar. Ora, cá está. Como vocês podem constatar, mudou o nosso layout. Neste momento, o que nós estamos a fazer é a personalizar o nosso tema. Então, como podem verificar, aqui já aparece a nossa imagem, está bem? E, entretanto, vamos ver o que é que nós podemos fazer. Então, aqui, logo no início, como podem ver, temos aqui plugins recomendados. Apesar de o tema dos plugins ser um tema que nós iremos abordar mais à frente, por isso não percam o próximo vídeo, é importante perceber que cada tema poderá ter
recomendações de plugins. Contudo, não quer dizer que seja obrigatório. Tá bem? Então, nós temos aqui uma recomendação para instalar este, ahm, este plugin. Então, se nós realmente queremos instalar o plugin, deveremos de clicar em instalar e ativar. Se não queremos, podemos simplesmente ignorar, que é o que eu vou fazer neste momento. Eu vou ignorar aqui, ok? Agora, reparem, este tema aqui e todos os temas são diferentes no que diz respeito às, digamos, funcionalidades, opções que os temas nos disponibilizam, tá bem? Temos aqui algumas opções e, evidentemente, que temos algumas opções que são de tronco comum. Portanto, acabam por ser igual em todos os temas, ok? Então, temos aqui, já à partida, ver funcionalidades Pro. Este tema nós podemos usá-lo de forma gratuita. Contudo, o que é que acontece? De forma gratuita, nós, regra geral, não conseguimos tirar esta opção, copyright. Então, se vocês, por exemplo, querem tirar esta opção, terão que comprar o tema em questão. Há determinados temas que nos permite fazer isso. Nós conseguimos remover daqui este copyright. Então, dentro das funcionalidades Pro, nós temos aqui a possibilidade de criar sliders no cabeçalho, algo muito interessante. Deixem-me só deslocar aqui um pouco para cima. Então, esta é a nossa área de cabeçalho, ou seja, o que é que eu poderia fazer? Se caso tivesse uma versão Pro do tema, eu poderia, em vez de uma imagem, poderia eventualmente ter aqui um, um slider, ou seja, um conjunto de imagens a passar. Está bem? Possivelmente poderíamos também ter aqui a questão do vídeo. Ok? É-nos dito aqui também que a versão Pro nos permite ter aqui um acesso total relativamente às cores, personalização de cores. Jetpack de portfólio, algo que também poderia ser aqui interessante. Uma secção de preços, eventualmente vocês eh, quiserem trabalhar aqui com uma loja, um comércio eletrónico, e este tema está preparado também para isso. Temos aqui a possibilidade de reordenar as secções, ou seja, o que eu tenho aqui, por exemplo, isto é uma secção, ok? Um pouco mais abaixo, nós temos aqui uma outra secção e o que me está a dizer aqui é que nós podemos, com a versão paga, podemos então fazer uma reordenação das secções. Malta, caso não pretendam, terão que aceitar aquilo que têm e, portanto, seguir a secção por esta, as secções conforme nos é aqui apresentado. Está bem? Pronto, e entretanto temos por aqui uma série também de coisitas que nós poderíamos então estar aqui a perder algum tempo, mas vamos avançar, está bem? Então, o que é que temos aqui? Identidade do site. O que é que eu posso fazer relativamente à entidade do site? Eu aqui poderia, por exemplo, definir se eu quero o meu logo, se eu quero o logo, se quero ehm, o logo alinhado à direita, alinhado à esquerda, em cima, em baixo, ou seja, temos aqui algumas opções relacionadas com o logo. Aqui poderíamos fazer então a importação do logo. Poderíamos aqui também definir se o logo no header poderia estar ou não, ser ou não transparente. No título do site, por exemplo, aqui o meu website, não sei se perceberam, mas o título do site está a aparecer aqui, ok? Então eu vou colocar aqui o meu website. Então, reparem que apareceu aqui, ó, o meu website, uma pequena descrição, caso pretendamos aqui uma pequena descrição, mas aqui também há uma coisa muito importante que eu estava aqui também já de salientar, que é, se vocês clicarem diretamente aqui no lápis, vocês podem ter acesso direto. Então, reparem, se eu clicar aqui neste lápis, ele vai diretamente para a personalização da secção de página, ok? E veio aqui parar. Então, reparem, ó, vou clicar agora aqui. Estão a ver? Veio novamente à identidade do site. Tá bem? Então aqui poderíamos também colocar o ícone do site. De salientar que neste caso, e regra geral diria que o ícone do site normalmente é em formato quadrado, ou seja,
neste caso 512 por 512, está bem? Mas isto depende, poderá depender também do tema que estão a utilizar. Depois temos aqui as definições de apresentação, definições gerais, tipografia, cores, imagem de fundo, os botões. Então é isto. Nós temos aqui uma panóplia de possibilidades. Está bem? Secções de página. Aqui nas secções de página, então, por exemplo, eu tenho aqui título grande, ok? Se eu, ó, estão a ver o que é que acontece? Se eu clicar aqui em título grande, desapareceu aquela primeira parte, digamos, a nossa primeira secção, que é esta que nós temos aqui. Está bem? Depois temos aqui também o sobre nós. Se vocês repararem, o sobre nós é esta secção que aqui está. E depois o que é que temos que perceber? Dentro de cada uma das secções, se nós clicarmos, o que é que nós podemos então alterar? Então nós poderíamos, por exemplo, simplesmente desativar aqui a secção. Como podem ver, eu estou a desativar a secção e eventualmente também poderiam aqui alterar a imagem. Está bem? Depois temos aqui a secção de blog. Indo para a secção de blog, nós poderíamos desativar também mais uma vez a secção de blog. Poderíamos aqui, ahm, por exemplo, colocar aqui um bloco de notícias. Poderíamos colocar aqui um subtítulo de secção e por aí vai. Tá bem? Temos aqui também a área ou a zona, a secção de contacto. Aqui depois também poderíamos, eventualmente, algo que iremos ver um pouco mais à frente, também poderíamos aqui adicionar um formulário através de um plugin esse que é o WP Forms, também muito conhecido. Então aqui poderíamos alterar a imagem de fundo, poderíamos alterar aqui também o texto, se caso pretendamos aqui, não é, traduzir isto para português, não é? Depois temos aqui outra opção ou outras opções que são as opções de cabeceio. Então aqui, como é que eu quero o meu cabeceio? Barra de topo, ou seja, se nos deslocarmos aqui para a parte do cabeçalho, nós temos aqui a barra de topo, temos aqui a navegação e temos aqui também o cabeçalho, ok? Então, por exemplo, se eu entrar aqui na navegação, eu posso, por exemplo, ativar pesquisa no menu. Então, reparem que, agora foi rápido demais, desculpem, eu vou voltar aqui a clicar em ativar pesquisa de menu e então reparem que aparece aqui, como podem ver, aparece aqui esta lupa. Esta lupa que está associado a esta opção. Portanto, se queremos manter ali uma pesquisa, poderá ser interessante para pesquisar produtos, para pesquisar artigos. Está bem? Depois temos aqui outras possibilidades, como a questão do menu, ou seja, qual é o comportamento. E ele estava em cima à direita e neste momento está ao centro. Então, se reparem, se eu clicar aqui, poderei então deslocar o meu menu para o lado esquerdo. Muito bem? Então, nós temos estas possibilidades neste tema. Então, volto a repetir, neste tema, porque tudo isto poderá ser diferente em temas, em outros temas. Está bem? Então, vou voltar atrás. Depois temos aqui o Footer Options, ou seja, relativamente à questão do rodapé. Então, vamos ver. Pois, aqui não podemos fazer nada. Ok? Seria interessante se tivéssemos estes recursos libertos, mas não o temos porque sempre que nós virmos aqui o nosso cadeado, significa que teremos que aderir à versão Pro. Então, como podem verificar aqui, aquilo que eu falava há pouco, no caso do copyright, dos créditos, nós poderíamos então desativar aqui esta questão. Está bem? Então teríamos que comprar o tema. Voltando atrás, depois temos aqui também as definições do blog, como é que o blog, em termos de comportamento, como é que vai ser o blog. Se queremos, por exemplo, no caso do blog, nós poderíamos ter, neste momento aqui não vos consigo mostrar aqui isto, deixem-me cá ver se tem aqui. Ah, só tem um artigo, não é? Pois, eu só tenho aqui um artigo, portanto, se tivesse aqui mais artigos, seria mais fácil para vos mostrar isto, por isso é muito importante também dizer-vos que sempre que nós pretendemos
compreender o funcionamento de um tema, é importante que tenhamos conteúdo, porque sem conteúdo torna-se difícil ver qual é o seu comportamento. Então, fica aí a dica, está bem? Então, este layout iria permitir o quê? Ter, por exemplo, a imagem de um artigo e o texto ao lado, e aqui seria o contrário, imagem do lado direito e texto ao lado, iria alternando, está bem? Ou então, simplesmente, poderíamos ter este aspecto que seria os artigos todos, todos seguidinhos, está bem? Depois temos aqui também aqui uma série de possibilidades relativamente ao tratamento dos artigos. Portanto, digamos, esta secção direcionada ao blog. Depois também teríamos aqui a possibilidade de personalizar o nosso menu. Eu vou aqui entrar só para percebermos que temos então aqui a possibilidade de eh, alterar a ordem dos menus. Por exemplo, vejamos aqui um exemplo muito prático. Eu tenho aqui menu e tenho aqui contacto. Então imagina que eu quero passar o contacto aqui para primeiro lugar. Não é muito normal isto ser assim, não. Regra geral, o contacto está no final, contudo, poderia, só para vos mostrar, poderia fazer então isto. Então, o que é que nós temos que fazer? Muito simples. Então, aqui em contacto, basta pressionar o botão esquerdo e arrastar, ok? Então, arrastando, nós conseguimos, desta forma, trocar a ordem dos menus, ok? Pronto. Entretanto, depois mais à frente, nós vamos ver como personalizar um menu, criar menu e submenus, está bem? Outro aspecto também muito importante que nós teremos depois que ver é a questão do menu. Neste momento, o que eu tenho é o meu chamado menu principal. Por norma, o menu principal é o menu que se encontra cá em cima, conforme nós estávamos a ver. Depois, no entretanto, temos aqui também a possibilidade de criar um menu de rodapé e ainda um menu de topo, tá? Então, nós podemos aqui com este tema ter vários tipos de menus, tá bem? Então, voltando atrás, temos aqui também a secção dos widgets, e depois também iremos explorar isto com mais detalhe, ok? Temos aqui também uma coisa muito interessante, as opções da página. Por exemplo, estou aqui a recordar-me que esta opção, a opções de página inicial, é, digamos, uma opção que é transversal, ou seja, é de tronco comum a todos os temas. Aqui nós, se entrarmos, podemos, por exemplo, dizer, ok, neste momento o comportamento deste website é uma página estática. Qual é a página estática? Ou seja, quando nós entramos, quando o consumidor entra no website, a primeira página a abrir é a página inicial Home. Tá bem? Nós poderíamos querer contrariar isto, nós poderíamos dizer, não, o que eu quero é um comportamento de blog e, portanto, quero que a minha página inicial seja o meu blog. Tá bem? Então, nós poderíamos fazer aqui estas alterações. Pronto, entretanto, se necessitarem, vocês também têm a possibilidade de ter aqui acesso à documentação relativamente a este tema. Diria que um suporte técnico, atenção, malta, gratuito, não podemos exigir muito. Está bem? Por fim, vamos então, e para não alongar muito mais este vídeo, que já começa a ser bastante extenso, vamos então fazer o seguinte: vamos voltar atrás. Está bem? Para voltar atrás, nós teremos então que clicar neste X. Contudo, é importante perceber o seguinte: aqui no caso do tema, caso haja alterações efetuadas, é importante que a gente clique em publicar, está bem? Então, se eu fiz aqui alguma alteração, e eu por acaso fiz uma alteração relativamente ao nome do site, em que eu digitei aqui o meu website, então eu terei que publicar. Este publicar é o equivalente a guardar as alterações, também. Então agora sim, poderei clicar neste X. Uma chamada de atenção. Ao clicar neste X, nós estamos a sair da personalização do tema, ok? Não é de todo recomendado clicar neste retroceder. Isto não faça, ok? Estão proibidos, está bem?
Então, vou clicar neste X para sair da personalização do tema e vamos voltar então ao back-office do WordPress. Cá estamos nós no back-office. Está bem? Então, para terminar este vídeo, o que nós precisamos de perceber relativamente aos temas, sempre que quisermos alterar, fazer a sua alteração, personalização, configuração do tema, teremos que ir a apresentação e depois clicar em personalizar. E cá está, mais uma vez, voltamos a entrar na janela de personalização do tema. Ok? Uma vez que eu não fiz qualquer alteração, eu então posso clicar aqui no X para sair da personalização do tema. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. O vídeo já se alonga em alguns minutos. É, é caso para dizer que este tema é um tema do Hestia. Até uma próxima.